Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação da Ucrânia. Hoje, dia 30 de setembro de 2023, são 5 horas da manhã aqui em São Salvador, capital de El Salvador, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro e 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Ontem, os russos fizeram mais um ataque com drone Shahed 136, atingindo principalmente a região aqui de Vinícius e aqui o sul da Ucrânia, em Odessa, né? A maior parte dos drones foi derrubada, como é normal, mas ainda teve algum prejuízo nisso daqui. Os ucranianos também continuaram a proposta deles de atacar estações elétricas e atacaram duas estações, uma aqui em Briansk e outra em Kursk, deixando alguns vilarejos e principalmente linhas de trem sem energia elétrica, né? Os ucranianos também fizeram uma operação especial para resgatar dois paraquedistas ucranianos que estavam feridos dentro da área controlada pelos russos. Deve ter sido um negócio bastante complexo. Parece que ontem eles conseguiram, finalmente, eles liberaram a informação, alguma informação, a gente não sabe aonde foi isso, né, em que situação que aconteceu, mas eles conseguiram extrair dois soldados ucranianos feridos que estavam do lado russo, sem os russos perceberem. Os russos estão falando no Telegram que conseguiram reforçar aqui as tropas russas aqui na margem esquerda do rio Dnipro. Será que eles estão preocupados com o avanço ucraniano ali? Será que vai ter algum avanço ucraniano ali, né? Os russos estão reforçando as tropas deles aqui, o que é bom para os ucranianos, porque tira tropa de outros lugares. Vamos falar sobre os avanços aqui em Optiny, também em Barmut tem novidade ali, nem todas novidades boas, e também temos alguma informação aqui sobre Svatov da linha de frente. Do ponto de vista diplomático, a parte bacana hoje foi a informação pelo Zelensky de que ele está criando uma grande iniciativa de aliança de indústrias de defesa. Ou seja, o que ele está querendo fazer é transformar a Ucrânia num grande parque produtor de indústria bélica, né? Isso é uma posição bem interessante do ponto de vista econômico. Ele está capitalizando o sucesso da Ucrânia frente à Rússia. A Rússia era tida como a segunda maior potência militar do mundo e a Ucrânia está conseguindo ganhar da Rússia. Ele está capitalizando isso, trazendo um monte de indústria bélica para o país com a ideia de tomar esse mercado da Rússia. A Rússia hoje tem a indústria bélica na Rússia é muito forte e ela visa justamente atender aqueles países mais pobres, né? Tu não pode comprar um equipamento militar classe A lá da OTAN, padrão OTAN e coisa e tal, você compra um da Rússia, pô, o segundo melhor, né? E é bem mais barato. A Ucrânia pode estar visando esse mercado e certamente vai ter muito sucesso nesse caso. E os russos também iniciaram a nova onda de conscrição. Não é necessariamente mobilização, mas pode ser a mesma coisa. Vamos entender isso daí. Seriam 130 mil soldados sendo chamados para o exército russo lá na Rússia. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas pelo pessoal lá no @ancapsubot. Agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias por lá. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então começando aqui, ontem teve um ataque de drones Shahed russos contra os ucranianos. Dos 40 drones Shahed que foram liberados pelos russos, os ucranianos derrubaram 30, mas alguma coisa ainda atingiu, teve alguns danos aqui, infelizmente aqui no sul de Odessa, aqui na região de Vinícius também. Uma coisa curiosa é que aqui, mais uma vez, um drone russo atravessou o território da Romênia, né? Então a Romênia confirma que os drones russos provavelmente atravessaram no espaço aéreo romeno e está investigando isso, né? Eu não espero nada de diferente. Assim, acho que eles poderiam pelo menos botar defesa antiaérea, fazer um negócio bacana ali, né? Como eles falaram que fariam. Espero que ainda façam isso, que estejam preparando para fazer isso. Mas a verdade é que entrar na guerra, acionar o artigo 5º, não existe essa possibilidade. Bom, os ucranianos também fizeram ataques ontem em algumas regiões russas. Aqui em Kursk, um drone jogando munição ali numa estação elétrica ali na região. A ideia dos ucranianos ao atacar essas unidades elétricas na Rússia é, primeiro, fazer uma espécie de pagamento, né? Por conta que os russos têm atacado as unidades elétricas na Ucrânia. Então, isso é uma forma bastante adequada. E outra coisa também
Essas subestações elétricas elas atendem às linhas férreas, né? E as linhas férreas são um componente importante da logística russa. Então, destruindo essas subestações específicas que atendem às linhas férreas, os ucranianos conseguem dificultar a logística russa ali, né? Também teve a mesma coisa aqui em Briansk, né? Que mais uma subestação elétrica foi destruída ali na região de Briansk. Parece que foi um ataque de drone também. Aqui, ó, uma grande explosão aqui. Tem uma outra imagem também dessa mesma estação aqui, lá em Briansk, que teria também sido atingida pelos ucranianos. Saíram as imagens daquele avião Su-35 russo que teria sido derrubado pelos próprios russos ali perto de Tokmak, né? A gente falou sobre isso no vídeo de ontem. Os russos estavam, esse avião estava aqui pertinho de Tokmak e foi atingido por alguma coisa e caiu, né? Teve gente que chegou a cogitar que seriam rebeldes ucranianos dentro do território russo, usando alguma arma para derrubar o avião, mas parece que isso já foi esclarecido, foram mesmo os russos que derrubaram o próprio avião. Por que que fizeram isso, eu não sei, né? Algum erro que faltou identificar e coisa e tal. Mas uma coisa chama atenção, né? Esse avião estava aqui entre Tokmak e a linha de frente, ou seja, estava muito perto da linha de frente. Talvez seja isso que tenha causado a confusão nos sistemas de defesa aqui russos, porque viram um avião naquela posição, acharam que era, ao contrário, um avião ucraniano vindo para o território que está atualmente ocupado pelos russos, né? Então, isso é uma coisa. E outra coisa importante também é que eh, um avião desses, o Su-35, é o avião mais avançado que os russos têm de fato operacional, né? Tem o Su-57, que é igual ao Armata T-14. Já está um tempão que os russos dizem que está pronto, que vão começar a produzir, que tem não sei quantas encomendas e coisa e tal, mas o Su-57 ainda a gente não viu ele acontecer ainda, né? O Su-35, dos que a gente sabe que existem, é o mais caro e o mais potente dos russos. E o fato de eles estarem usando isso, um avião desse aqui na linha de frente, mostra que eles estão mesmo precisando conter alguma coisa ucraniana aqui, né? Ou seja, o breakthrough ucraniano está acontecendo, eles estão avançando aqui, os russos não conseguem parar a ponto de começarem a usar até aeronaves para isso, né? Para tentar conter esse avanço. Bom, o fato é que o avião foi atingido, foi destruído, tem aqui uma outra imagem dele também. O piloto também morreu, então isso também é complicado, como eu falei para vocês, às vezes é mais fácil conseguir um avião novo do que conseguir um piloto novo, né? Bom, e além disso, os ucranianos fizeram um ataque de anteontem para ontem ali em Orlívka e tentaram atingir o local onde estava o Khodorkovsky. Khodorkovsky um ucraniano que se aliou aos russos ali na região de Luhansk, Donetsk, coisa e tal, desde 2014. Os ucranianos, evidentemente, não gostam do cara. Ele estava em algum lugar ali, os ucranianos atingiram com mísseis HIMARS. Ele sobreviveu, mas foi por pouco, né? E aí depois, hoje, ou seja, hoje a gente ficou sabendo que de ontem para hoje teve também mais um ataque onde ele estava, né? Ali também na região de Orlívka. Orlívka é aqui, ó, próximo a Donetsk. Donetsk é aqui, Orlívka é um pouco acima aqui, ó, essa cidade aqui. Então, teve mais um ataque contra ele ontem e mais uma vez ele sobreviveu. Realmente o cara está forte, mas a sorte dele vai acabar. Aqui eles contam que eles estavam dando aula, né, dando treinamento para soldados russos. Olha que absurdo, né? Um ucraniano dando treinamento para soldados russos. E daí os ucranianos atingiram com HIMARS e ele estava fazendo uma reunião no segundo andar e a sala ficou totalmente destruída, destruiu o lugar todo, mas ninguém morreu. Ele não foi atingido também dessa vez, né? Enfim, está chegando perto. A Astra Intel traz para a gente aqui a informação de que 7 oficiais russos foram envenenados por partisãos ucranianos na Crimeia ocupada, sendo que 2 morreram, né? Então aqui, olha só, no velório de um dos oficiais mortos em Sevastopol, então lembra, né? Os ucranianos fizeram aquele ataque no quartel-general lá de Sevastopol, morreu um monte de oficial, morreu um monte de coisa, inclusive o comandante, a gente não sabe, mas dizem que ele morreu. E então teve o velório de um dos oficiais que tinha sido atingido ali, e houve um envenenamento, e 2 desses oficiais que atenderam ao velório morreram, né? A série trágica de eventos está abalando o Sevastopol.
Depois, no velório de um dos oficiais que morreu como resultado do ataque no quartel-general da frota no Mar Negro, alguma coisa irreparável aconteceu. 7 convidados foram envenenados e 2 deles morreram na CTI. Presumivelmente, a razão foi peixe estragado, que foi servido na mesa de uma dos restaurantes da cidade. O funeral acabou se tornando outro funeral. Ou seja, wake é velório, né? Mas velório, funeral, basicamente é a mesma coisa, né? Ou seja, os partisãos ucranianos, provavelmente o grupo Atesh, como ela fala aqui na resposta, o grupo Atesh é um grupo de partisãos muito fortes ali na Crimeia, é o pessoal ucraniano que desde 2014 luta para retornar a Crimeia para a Ucrânia, né? Ou seja, eles fizeram esse ataque lá e pronto, deu um efeito multiplicador aí na coisa. Tomara que os outros oficiais que foram envenenados também morram mais adiante. Aqui, uma operação bastante complicada que foi feita em metade do território controlado, ou seja, não estava assim apenas na retaguarda, não estava bem no centro do território ocupado pelos russos aqui. 2 paraquedistas ucranianos que se esconderam por 1 ano e meio na região controlada pelos russos, ou seja, eles estavam ali no sul da Ucrânia, devem ter sido feridos justamente no momento que houve a invasão, mas conseguiram se esconder. E daí não foram feitos prisioneiros de guerra e os ucranianos agora conseguiram resgatar esses soldados, né? Poucas semanas atrás, a inteligência da Marinha ucraniana recebeu a informação de fontes especiais que 2 soldados do exército ucraniano estavam no território temporariamente ocupado desde o início da invasão de larga escala, né, desde 2022. Eles participaram nas batalhas contra os ocupantes, foram feridos seriamente e ficaram incapazes de, independentemente, voltar para o território controlado pela Ucrânia. Naquele momento, eles estavam numa situação ilegal e conseguiram se esconder com segurança, graças à população local. Um plano de evacuação foi preparado e a implementação do mesmo também envolveu o comando das forças do exército ucraniano, né? Ou seja, foi a Marinha e o exército que fizeram essa operação e conseguiram resgatar os 2 paraquedistas lá. Parece uma operação bastante complicada de fazer mesmo, né? Olha só, os russos estão falando aqui, na verdade, o blogger militar Ozetin, ele está dizendo que ambos os lados reforçaram significativamente a posição ali na região de Kherson, no rio de Dnipro, né? Então ele fala que reforçaram as posições com caras interessantes. Eu mantenho a minha opinião que ninguém vai usar força significativa para cruzar o Dnipro. Ou seja, ele está falando nem os russos, nem os ucranianos nesse ponto do conflito. Isso não seria um problema se eles não tivessem mandado alguém ali, né? Aconteceu algumas vezes já, ou seja, ele está falando que os ucranianos já conseguiram atravessar algumas vezes e nada foi feito sobre isso, mas ambos os lados reforçaram suas posições com novas unidades, caras interessantes, não sei o que ele quis dizer com isso aqui, armas, e como resultado, agora nós temos uma frequência maior de suporte aéreo e também a supressão de posições de soldados em ambos os lados. O outro lado também está ativo, o outro lado, os ucranianos, no caso, também está ativo usando HIMARS, né? Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que houve um reforço em todo o Dnipro. O que a gente sabe é que os russos estão preocupados, eles acham que os ucranianos vão atravessar. Eu não sei se seria isso que os ucranianos têm em mente, né? Vamos aguardar para ver o que acontece. Bom, apareceu esse vídeo aqui, ó, das famosas pirâmides ou dentes de dragão e coisa e tal que os russos têm usado para conter o avanço ali é um dos mecanismos de defesa, né, que eles usam naquelas linhas Surovikin, né? E dá para ver que elas quebram muito facilmente. Aqui elas já foram todas limpas, ou já tem aqui a estrada passando tranquilo, já está tudo limpo, já não tem mais problema nenhum. Ou seja, essas pirâmides, no final das contas, o dente de dragão não serviu para muita coisa, né? É o que eu falo, esses obstáculos estáticos, como até aquela vala para impedir que tanques atravessem, tudo isso é facilmente contornado, não demora muito tempo, né? O que realmente é um obstáculo nessa linha Surovikin são as minas, né? As minas realmente são um obstáculo e também as posições guarnecidas, o ataque ativo. Então, isso aqui é uma posição, é justamente a linha Surovikin, aquele ponto em que os ucranianos cruzaram ela, né, ultrapassaram a linha, aqui próximo a Verbove.
Dá para ver que eles já estão tranquilos ali na região, já conseguiram limpar a região, já está passando fácil as tropas ucranianas por lá. Os russos, falando sobre essa região aqui, lá no Telegram deles, estão dizendo que acham que os ucranianos estão subestimando, não estão protegendo seus próprios flancos e coisa e tal, né? Veja, o que está acontecendo aqui é isso, né? Os ucranianos estão avançando aqui. À medida que eles avançam aqui, eles se tornam suscetíveis de um ataque de flanco, né? Os russos podem vir aqui, avançar e isolar essa área toda que tem os ucranianos aqui. É lógico que os ucranianos sabem disso, tanto que a gente tem falado que eles têm feito ações para expandir isso daqui, tanto em direção à Novofidorovka quanto a Kobani do lado de cá, né? Então, os ucranianos sabem disso, né? Mas aqui, os russos estão dizendo aqui, ó, aqui no fronte de Zaporizhia, as forças armadas russas lançaram um ataque nas posições ucranianas a oeste de Robotny, né? Em resposta, as forças ucranianas, com suporte de artilharia, continuaram a ofensiva deles na direção de Novo Prokopivka e Verbove. Parece que o comando deles está ignorando a ameaça dos flancos, né? Posições ucranianas em Orihiv, Novodanilivka e Mala Tomahaka estiveram sob fogo e a artilharia ucraniana atingiram posições russas em Tokmak, Kopani, o Chekhov e Novoprokhovka, né? Ou seja, o pessoal aqui, o russo aqui, está achando que os ucranianos estão ignorando os frontes, né? A Strayantel fala aqui que não. O comando ucraniano está bem ciente da situação dos flancos e a questão é que o segundo exército do mundo já não faz tanta, já não é uma ameaça séria nessa região, né? Bom, ele está falando isso aqui, evidentemente, excelente coisa e tal, mas os ucranianos sabem sim que tem que proteger os flancos e estão avançando justamente para expandir esse avanço aqui nessa região, né? Esse vídeo aqui foi gravado por um grupo russo, né? Eles falam o número do destacamento deles, eu não sei se eu anotei aqui, mas o que eles falam aqui é que, olha só, se você estiver vendo esse vídeo, é porque a gente morreu. Nós estaremos mortos porque a gente foi mandado. Nós são 15 soldados lutar contra os ucranianos que têm 150 soldados ali em Klishivka. Aqui, a superioridade ucraniana é 10 vezes maior, além de terem poder de fogo e tanques Leopard e coisa e tal. E eles disseram que lá em Klishivka os russos já perderam 1.000 a 1.200 soldados de forma sem nenhum sentido. É necessário fazer um reporte disso para as pessoas saberem que está acontecendo errado e coisa e tal. Esse ataque, segundo eles estão dizendo, foi no dia 19 de setembro. E esse vídeo era para ser liberado se alguma coisa acontecesse de errado com os homens. Então, como eles morreram todos, o vídeo foi liberado aqui, né? Ou seja, essa daqui é parte daquela malfadada tentativa de retomar Klishivka, que os russos fizeram vários contra-ataques, mandando soldados sem nenhuma capacidade de tomar a cidade, né, retomar dos ucranianos. E aqui, ó, como resultado de uma série de falhas em atacar ali na região de Bakhmut, o inimigo sofreu perdas significativas em pessoal. Parece que as perdas foram tão severas que, ao invés de naturalmente cobrir essas perdas, os russos decidiram zumbificar outras divisões, né? Esse daqui é um blogger ucraniano, tá? Ele fala aqui, ó, para compensar as perdas significativas de pessoal durante as tentativas sem sucesso de ataque aos vilarejos de Klishivka e Andrivka, o comando das Forças Armadas da Federação Russa foi forçada a transferir de outras direções as divisões do 33º, 77º, 110º brigadas, né? Ou seja, os russos precisaram tirar gente de outros lugares para cobrir essas perdas ali na região. E isso é bom, isso é positivo, porque o grande objetivo dos ucranianos, exatamente aqui com Bakhmut, é justamente evitar que os russos desloquem essas tropas para a linha de frente lá no sul, né? Então estão prendendo as tropas russas aqui nessa região. Aqui, mais um soldado russo reclamando dessa situação, ele falando aqui, ó, isso aqui é a tradução. Klishivka está firmemente nas mãos do inimigo. Isso é verdade. O inimigo, no caso, os ucranianos, né? Como isso aconteceu, eles tomaram colinas próximas e aí conseguiram colocar Klishivka sob fogo operacional. Como resultado, nossas tropas tiveram que reagrupar em posições defensivas melhores, né? Ou seja, aqui é um soldado russo explicando por que eles tiveram que deixar Klishivka. A gente sabe disso, né? Eu expliquei para vocês, né? Klishivka, ela fica numa região mais baixa, mas
Essas matas aqui, essas florestas que aparecem aqui, ó, são bem mais elevadas em relação a Klishchiivka. Os ucranianos tomaram, então a situação em Klishchiivka ficou insustentável, né? Agora, esse post aqui é do The Dead District, eu tô achando ele muito otimista, né? Eu não sei, pode ser que seja verdade. Ele está falando aqui ó, que as forças ucranianas estão tentando cortar a estrada Bakhmut-Horlivka. Eles já tiveram sucesso. A batalha está acontecendo nos arredores de Odradivka. Odradivka é essa cidade aqui, ó, bem aqui à direita, aqui a leste de Andrivka e Klishchiivka, né? A gente sabe que tem muitas batalhas acontecendo aqui em Klishchiivka, Andrivka, Kordiumivka, e que os ucranianos ultrapassaram aqui a linha de trem aqui em Andrivka. A gente já falou sobre isso outro dia. Eles conseguiram ultrapassar a linha de trem aqui. O que eles vão fazer? Se eles vão atacar aqui Zelenopilia e Kurdiumivka, ou se vão avançar para cá, a gente não sabe. Aparentemente, pelo que ele está dizendo, eles estão atacando aqui Odradivka, né? Eu não sei. Eu tomaria com um certo ceticismo isso daqui, mas vamos aguardar, quem sabe a gente tem mais notícias boas por aí, né? E na região de Svatov e Kriminá, ali no norte da Ucrânia, o Kartina Maslon está falando aqui que também tem informações de duas tropas russas que estão bastante debilitadas e vão ser movidas para a retaguarda, simplesmente porque não tem mais capacidade de combate, né? Ou seja, é o que está acontecendo aqui do que a gente imaginava. Os russos estão perdendo a capacidade de combate com essa contraofensiva ucraniana. Em algum momento a coisa vai ceder, né? O Instituto para Estudo da Guerra está falando aqui sobre as operações contraofensivas ali em Zaporizhia e Bakhmut. eh, e isso não é novidade, a gente já falou sobre isso. A gente vai falar mais adiante aqui sobre a, a, a conscrição semianual, né? Lá na Rússia, eles têm, igual no Brasil, você tem o serviço militar obrigatório, é uma vez por ano, se você recruta, né? Você já ouviu essa propaganda, né? Ah, se você completa 18 anos esse ano, vai numa junta militar e coisa e tal. Enfim, lá eles fazem isso duas vezes por ano. Eles fazem no verão e agora na primavera e agora no outono, né? E eles estão fazendo agora uma onda de conscrição dessa de chamada para serviço militar, que deve ter 130 mil soldados recrutas, né? Entrando no exército lá na Rússia. Veja, isso em tese não tem nada a ver com a guerra, porque 130 mil soldados, esses recrutas, eles não teriam capacidade de ir para a frente de batalha e parece que até a lei russa proíbe mandar esse pessoal para a guerra, né? Agora, o Putin pode usar esse pessoal da guerra do mesmo jeito? É lógico que pode, né? O Putin pode tudo na Rússia, o grande ditador de lá. Então a gente não sabe. E ainda tem gente falando que, na verdade, eles esperam fazer uma mobilização secreta em conjunto com esses 130 mil conscritos, ou seja, aumentar realmente a capacidade ali, o número de soldados para efetivamente ajudar na guerra, né? Isso é um dilema típico de ditadores, né? O Putin sabe que precisa, militarmente ele precisa mandar mais gente para o fronte de batalha. A Rússia é um país grande, ele tem como recrutar muito mais gente, mas na prática, se ele fizer isso, ele começa a perder apoio da população lá na Rússia. Então ele está fazendo essa conta aí, por enquanto, parece que é só isso daí, né? E uma coisa importante que eles lembram aqui é que o último ciclo de conscritos foi de 147 mil. Então a Rússia diminuiu o número de conscritos agora nesse ciclo, né? O Igor Chusko aqui, por exemplo, está falando que, embora que na verdade que começou foi a nova mobilização, mais uma onda de mobilização na Rússia que começou, ou que vai começar agora dia 1º de outubro, né? Foi anunciado pelo Putin, começa amanhã. Os regimes fascistas estão tentando dizer que é menos, que é só 130 mil pessoas que serão conscritas, repetindo a mesma mentira, que não serão mandados como bucha de canhão para a invasão da Ucrânia. Segundo ele, não vão mandar os conscritos mesmo, e o número vai ser 300 mil e não sei o que lá. Olha só, realmente, né, o que o Putin fala pode estar mentindo, pode fazer muito mais do que isso, né? Mas vamos ver qual é o resultado disso daí. O Pace Taiwan está falando que um dos motivos pelos quais a artilharia russa está sendo muito menos efetiva nesse momento é desgaste do cano das armas, né? Tanto o obus quanto o canhão, o cano deles, o barril, eles têm uma capacidade limitada de tiro. Depois de um certo tempo, você tem que trocar o cano, né? Numa guerra, raramente você tem tempo de fazer esse tipo de manutenção. E o que está acontecendo com os obuses e canhões russos é que eles estão estourando, né? Está aqui um canhão. Imagina o que foi isso daqui no momento que explodiu esse negócio, né? Isso aqui é chapa de aço grossa pra caramba e de repente abre igual uma flor.
Isso é um dos motivos pelos quais os russos estão falhando em conter os ucranianos, porque justamente a artilharia deles eles não estão conseguindo usar a artilharia deles como previam, né? Eu acho estranho isso, porque a informação que a gente tem é que os russos têm uma quantidade muito grande dessas armas, né? Mas de qualquer forma, o problema parece que existe. Os ucranianos fizeram mais uma operação para extrair oficiais russos que queriam se render para a Ucrânia, né? Parece que fizeram uma operação agora que eles chamaram de Barínia, e um oficial russo e mais 11 outros soldados russos que foram convencidos por ele a se unirem à Ucrânia, né? Então eles se renderam e vão ficar como prisioneiros de guerra na Ucrânia. Não sei qual foi o acordo, tá? Eventualmente tem algum acordo, alguma compensação, talvez eles possam até sair livre para outros países, né? Mas enfim, isso que foi o que a Ucrânia fez, conseguiu convencer um oficial russo e mais pessoal a se render nisso daí, né? Bom, mas a grande notícia do dia foi a criação do Fundo de Defesa e Aliança de Indústrias de Defesa pelo Zelensky, né? São duas coisas, a Aliança de Indústrias de Defesa e o Fundo de Defesa. E qual que é a ideia do Zelensky? Ele fez um grande pronunciamento e coisa e tal, e começou lá na Ucrânia uma feira de indústrias de defesa e coisa e tal, com 252 companhias de material bélico de 30 países aí, que estão participando do evento, e parece que já tem 13 companhias que já estão fazendo parte nessa aliança de indústrias de defesa. Qual que é a ideia aqui? Como eu falei para vocês, a Ucrânia ela tem uma posição privilegiada neste momento, em termos até de propaganda, né, de nome, né, justamente porque eles conseguiram vencer o exército russo, que muita gente considerava absolutamente invencível. A ideia dos russos era tomar Kiev em 3 dias, né? E estão aí agora preocupados, tentando tapar buraco na linha de frente, e os ucranianos avançando. Então, várias armas, que eram armas que não tinham muita propaganda, viraram sucesso absoluto de venda. O drone turco, o Bayraktar, o HIMARS, outras armas, várias outras armas, tudo que foi usado pela Ucrânia e fez sucesso nessa guerra virou sucesso de vendas para as empresas bélicas, né? E daí o Zelensky resolveu costurar esse acordo com as empresas bélicas. Falou, olha só, a gente está ajudando vocês, né? Mas seria legal se vocês viessem aqui para a Ucrânia, se fosse montado um parque bélico na Ucrânia com o intuito de lá no futuro, justamente com o intuito da Ucrânia substituir a Rússia lá no futuro, né, como um grande provedor de armas, né? A indústria bélica russa está caindo com muita força porque perdeu a guerra, ficou feio, várias armas deles se mostraram muito aquém do esperado, né? E outras armas que eles tinham como armas supermodernas, né? O Su-57, o Armata T-14, ninguém viu nessa guerra, então, ou seja, sinal de que não estão prontas ainda, né? Enfim, a Rússia é aquele negócio, ela fornece armas para países que não têm grana para bancar, para pagar primeiro mundo, né? As armas americanas e alemãs, que são muito boas. Então, a Ucrânia pode ocupar esse espaço da Rússia, vender armas por um preço mais barato, isso é interessante para todos os lados. É interessante para a Ucrânia, porque garante que ela vai ter uma indústria bélica forte, tanto do ponto de vista econômico, quanto para a própria proteção, né? Porque lembra, depois que essa guerra acabar, depois que os russos forem expulsos de todo o território ucraniano, eles vão querer continuar invadindo. Então não tenha dúvida, não. Isso aí virou uma questão de honra para os russos, eles querem invadir a Ucrânia por algum motivo. Então é importante a Ucrânia estar bem armada e ter essa capacidade de produção de armas, né? Algumas coisas foram faladas sobre, por exemplo, a questão de defesas antiaéreas. A Ucrânia está organizando a produção de seus próprios sistemas de defesa antiaérea para garantir a defesa do país, né? Isso em adicional ao acordo que ele fez com os americanos para a questão de produzir sistemas antiaéreos na Ucrânia, né? Então os ucranianos vão provavelmente receber transferência de tecnologia americana para produzirem esses sistemas lá dentro da Ucrânia.
A Bayraktar, como uma das grandes beneficiadas, também já avisou que está nesse processo e vai começar a produzir drones dentro da Ucrânia. A expectativa é que várias outras empresas, a gente já viu, já tem 13 dentro da aliança, né? Outras devem se juntar justamente para fazer esse grande polo de indústria bélica na Ucrânia, né? No futuro, o selo produzido na Ucrânia para material bélico deve ter um valor comercial significativo. Bom, o Putin pediu para um dos comandantes do grupo Wagner, o Troshev, para ele formar unidades voluntárias para fazer ações de combate na guerra contra a Ucrânia e coisa e tal. Eu fico imaginando, esse cara, esse tal de Troshev aqui, ele sabe o que aconteceu com o Prigozhin, né? Sabe o que aconteceu com a última pessoa que o Putin pediu para fazer esse tipo de coisa, né? Espero que ele lembre desse aspecto, né? Enfim, bom, isso aqui é muito engraçado. É uma propaganda russa dizendo como Kaliningrado melhorou, como os russos fizeram bem para Kaliningrado, né? Olha só a cidade, está muito bonita e coisa e tal, tudo arrumado, tal. Detalhe, não é Kaliningrado, é uma cidade na Polônia. Eles pegaram uma cidade na Polônia, a cidade de Elbląg, e usaram essa cidade polonesa ao invés de Kaliningrado para dizer, olha como Kaliningrado está bonita, né? O povo russo não tem acesso à informação de outras fontes, né, a maior parte dele, então para o pessoal cair nisso daí é fácil, né? Um absurdo completo. E outra coisa, um baque para nós ANCAPs, né? Olha só, residentes da região de Kiev tinham adquirido de forma ilegal e armazenado sistemas antimísseis russos e munição. No primeiro momento, a polícia descobriu e obteve um sistema Tor de defesa, né? Infelizmente não aparece nas fotos aqui. Depois conseguiram pegar as munições. Então tomaram tudo que estava com esse pessoal ali. Segundo estão dizendo, isso foi em Kiev, está perto aqui de Kiev. Lembra? Essa área aqui em Kiev, até aqui, ó, os russos estiveram aqui em Bucha, Irpin, né, nessa região aqui, e quando eles foram embora, parece que esse pessoal comprou essas armas dos russos. Os caras não tinham o que fazer, entregaram para eles em troco de alguma coisa, né? E eles guardaram na casa deles. Olha só, o sonho de todo ANCAP, né? Um sistema de defesa antiaéreo recreacional, né? Isso é uma piada recorrente entre os libertários, porque tem essa grande discussão, né, se o direito de ter armas é totalmente absoluto. Você pode ter qualquer arma, pode ter uma arma atômica, né? Então o pessoal fez essa brincadeira de criar a bomba atômica recreacional, que na verdade é lógico, é um absurdo, né? Não existe bomba atômica recreacional, não faz sentido. Mas a ideia é dizer que se você pode ter qualquer coisa, desde que não seja para ser usado para agredir outras pessoas, você pode ter. Você pode ter bomba atômica? Pode. Não pode usar ela. Mas poder ter, você pode. Então, pode ter um sistema antiaéreo com mísseis, um Thor com mísseis e coisa e tal, prontinho para derrubar avião e o caramba? Em tese pode, desde que você não use ele para agredir ninguém, você pode ter, né? Então é isso daí, muito triste esse dia. O Estado da Ucrânia tirou lá do pessoal dos fazendeiros lá, que tinham o seu sistema antiaéreo recreacional. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.